Oi pessoal, eu sou o Ale. E eu sou a Mari, e hoje a gente comemora os 4 anos do Além da Contracapa. E para comemorar o aniversário desse ano, a gente pensou em fazer algo diferente. Então, no vídeo que foi ao ar no início do mês, a gente pediu para vocês enviarem perguntas. E a gente selecionou alguma delas para responder nesse vídeo. A primeira pergunta é do Tony, e ele quer saber como, quando e onde a gente se conheceu e como surgiu a ideia de fazer o blog. 10 anos, gente. A gente se conhece faz 10 anos, né? Não parece que Não faz parece tanto tanto. tempo. É. A gente se conheceu porque eu fui colega de faculdade da irmã do Alê, né? E nós éramos muito amigas. Então, por causa disso, eu frequentava bastante a casa deles. E nisso a gente acabava, acho que, se cruzando se nos esbarrando no corredores. corredor. E aí a gente começou a conversar e eu acho que... A gente percebeu que a gente tinha um gosto bem parecido, tanto pra literatura, pra série, pra filme. série Então a gente sempre tinha assunto, né? Sempre tinha alguma coisa pra Às conversar. vezes a gente até era proibido de conversar, né? É verdade. Porque eu ia Sim. lá pra fazer trabalho de faculdade, mas digamos que às vezes era bem mais interessante ficar falando sobre livros do que fazer trabalho de faculdade, né? E eu acho que foi mais ou menos isso, assim, né? A gente começou a se emprestar livro e... E depois a gente resolveu começar a assistir filme ou série juntos. E série junto. E a amizade foi surgindo assim. E aí, anos depois, o Ale chegou pra mim e disse: Mari, por que a gente não cria um blog? Tá, vamos contar a história inteira. É que a gente sempre teve esse hábito, né? Depois a gente ficou mais amigo, assim, de comentar sobre as nossas leituras. Tô lendo um livro tal, é muito bom, por que tu não lê? E fazer a resenha que já existe no blog, então, de uma forma, assim, mais e é informal. uma coisa que a gente sempre comenta aqui, que continua rolando, né? De a gente fazer resenhas extra-oficiais, né? Porque a gente não consegue, às vezes, dependendo do livro, a gente não consegue colocar na resenha que vai pro blog tudo que a gente quer comentar. Então a gente sempre acaba comentando entre nós, né? E era isso que a gente fazia. Então o blog surgiu mais como um registro daquilo que a gente já fazia. A próxima pergunta é da Jéssica, e ela quer saber se a gente já imaginou alguma parceria entre autores que renderia um livro imperdível. Que pergunta legal! Pergunta legal e muito difícil de responder. Tanto que a gente não vai responder só uma parceria, assim, a gente vai falar um monte de coisa que passou pela nossa cabeça, né? A primeira que me veio em mente foi Jane Austen e Charles Dickens, porque os dois são muito bons, eles criam personagens reais, as dramas são muito interessantes, os conflitos que aqueles personagens vivem. É muito interessante porque os dois são clássicos da literatura, mas mesmo sendo uma realidade tão distante da nossa, a gente consegue entender esse contexto. E eu acho que a combinação seria muito interessante porque a Jane ela tem uma narrativa que o texto dela é muito lindo, é muito musical, muito poético. Enquanto o Dickens ele consegue colocar tanto significado nas palavras, ele dizer alguma coisa nas entrelinhas, mas que tu consegue entender. E eu acho que a combinação deles dois seria fantástica. A primeira dupla que passou pela minha cabeça foi Gillian Flynn e o Dennis Lehane. Eu acho que eles são dois autores que criam personagens assim muito verossímeis, muito reais. E que não tem medo de não dar finais felizes para esses personagens. São autores corajosos, né? São autores extremamente corajosos e que não tem medo de deixar o leitor assim completamente sem chão quando chega no final do livro. E eu acho que se eles se juntassem para criar uma história, ia ser uma coisa assim completamente devastadora pro leitor, eu acho que seria inesquecível. Outra parceria que eu acho que seria interessante seria Richelle Mead e Pitax Lore, porque ambos escrevem sim sobre seres já bem batidos na literatura. A Richelle escreve sobre vampiros e o Pitax Lore sobre aliens, mas ambos conseguem inovar, criar algo novo daquilo que já é batido. Então eu acho que os dois teriam assim criatividade suficiente para criar um livro muito interessante, muito original. E eu acho que seria interessante também nessa parceria entrar o Isaac Asimov, porque ele era um visionário. Ele naquela época ele conseguia pensar coisas que estão se tornando realidade hoje. Então eu acho que juntar esses dois que conseguem inovar a partir de ideias batidas e o Asimov, alguém que pensa lá na frente. assim, seria um livro fantástico. E outra dupla que passou pela minha cabeça foi o Ionesbo e o John Verdon. O Ionesbo por criar personagens extremamente atormentados e o John Verdon por criar tramas que são extremamente intrincadas, que são como um quebra-cabeça cheio de peças. Então eu acho que juntar um detetive assim atormentado com uma trama cheia de pecinhas para encaixar seria um livro policial bem interessante. Outra parceria que nos ocorreu foi o Michael Connelly e o John Grisham. A gente tem um sério problema com o John Grisham porque ele tem boas ideias, mas os livros dele não funcionam. Ele parece que ele tem boas histórias, tanto que as histórias costumam funcionar nos filmes. Ótimos filmes. Mas ele parece que ele não sabe contar aquilo. Acontece uma coisa bem estranha, que parece que ele termina a história antes de terminar o livro, né? E as últimas 50 páginas, assim, parece que ele tá contando nada. E aí perde a graça. Perde a graça. Mas a ideia é boa. E aí... O Michael Connelly é um excelente contador de histórias. Só que os últimos livros que a gente leu dele, ele tem patinado justamente nessa parte da ideia.
E justamente nesses livros mais jurídicos dele, né? Sim. Que é a área do John Grisham. Então, juntando os dois, eu acho que seria uma parceria de sucesso. Mas isso tudo, gente, foram, assim, divagações da nossa mente. A nossa resposta oficial para essa pergunta vai ser Stephen King e Joel Dicker. Livro imperdível, é né? tudo que eu tenho a dizer. A gente chegou nessa resposta porque o King, a gente é fã do King, é assumido e declarado. Mas o King, ele é o tipo de autor que ele tem uma história em mente pra contar e ele vai lá e ele conta aquela história. Não importa o gênero e não importa o número de páginas. Ele tem uma história em mente pra ele contar e ele vai lá e conta. E ele não força pra ela tender por uma coisa ou por outra, apesar dele ser conhecido como mestre do terror, né? Ele não força pra ela tender pro terror ou pro sobrenatural. E ele já tentou várias coisas, né? Em livros diferentes, mas ele já foi pro drama, ele já foi até pra histórias de amor, já foi pro suspense, ele já foi pra várias coisas. E ele é bem sucedido em tudo que ele tenta. Por outro lado, o Joel Dicker conseguiu fazer um livro fantástico, misturando vários elementos. Tudo isso em um livro só, que foi A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. E esses dois autores, eles têm uma narrativa muito boa, eles sabem construir personagens reais, verossímeis, a gente se importa com eles, a gente se envolve com eles. Eles sabem te envolver de um jeito que não só tu não sente as páginas passarem, como tu também não quer sair daquilo ali, né? Tu não quer parar de ler, ele te puxa pra dentro da história. Aqueles dramas são tão envolventes, aqueles conflitos são tão reais que tudo que tu quer saber é continuar lendo aquele livro e saber como aquela história vai terminar. E sabem misturar isso tudo muito bem, né? E são dois autores que o enfoque não é tanto a história em si, mas é a jornada daqueles personagens, quem são aqueles personagens. São dois autores que é uma coisa que a gente sempre defende, que o personagem é mais importante do que o contexto em que ele está inserido, seja lá que contexto for esse. Né? E ambos os autores, eles conseguem extrair o máximo disso. Extrair o máximo que o personagem tem a oferecer, dos dramas, dos conflitos deles. Então é por isso que a gente acha que se essa dupla se juntasse, ia sair um livro ali na medida, com tudo aquilo que a gente gosta. E mais, eu acho que seria assim, livro da vida, fortíssimo candidato. E a Rudy Nova perguntou, como vocês se sentem em frente às câmeras? Vocês se acham naturais ou ficam com vergonha? A gente vai responder essa com uma pergunta pra vocês. Vocês já viram o nosso vídeo do bloopers? É uma ótima resposta, gente. Tudo que vocês precisam saber tá lá, gente. Hoje a gente se acha bem natural. Mas é claro que tudo isso foi um processo, né? A gente começou a gravar vídeo já faz uns 2 anos, né? Então é claro que nos primeiros eles eram um pouco mais trabalhosos. A gente assim perdia a concentração muito mais fácil. Eu acho que nos primeiros vídeos, eu acho que a gente tava muito ciente de que tava fazendo um registro. E eu acho que por causa disso a gente tentava se concentrar tanto que justamente por isso a gente se desconcentrava. Porque qualquer coisinha a gente perdia o fio da meada. E acabava que ele até ficava meio mecânico o vídeo, porque a gente errava tantas vezes e começava de novo e meio que a gente decorava aquele texto e ficava aquilo. Porque a gente quer falar a mesma coisa e acabava sempre repetindo. E eu acho que isso aconteceu, né? Quando a gente assistiu os vídeos, a gente olhou percebeu. E disse... Não é a gente não é assim. Então, com o tempo, é claro, a gente foi se soltando, a gente não fica tão preso ao que tem que falar, a gente consegue improvisar melhor. É muito mais nós, como a gente é mesmo. Uma forma muito mais espontânea, muito mais natural. Então isso a gente foi ganhando com o tempo. Então hoje a gente acha muito mais natural em frente às câmeras. Hoje a gente olha pro vídeo e a gente se reconhece. O que vocês veem da gente é como a gente é. Então fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo que mandou pergunta. Nós tivemos que selecionar algumas delas porque não teríamos como responder a todas, senão o vídeo ia ficar muito comprido. Vocês sabem que a gente gosta de falar bastante, né? E no nosso caso, toda pergunta sempre rende 2 respostas. Então, na hora de escolher, a gente optou por aquelas perguntas que a gente achou que dificilmente iam aparecer em outros vídeos, que dificilmente aparecem em tags, né? Mas de qualquer forma, fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo que mandou perguntas. E a gente quer aproveitar esse vídeo também para agradecer a todas as editoras parceiras que têm apostado no Além da Contracapa ao longo desses anos. Então fica aqui um beijão pra Vanessa da Intrínseca, pra Bruna e pra Diana da Companhia das Letras, pra Fernanda, pro Fernando e pra Nath da Arqueiro, pra Maíra da Rocco, pra Maiara da Record e também pra equipe da Martin Claret, que são todas editoras que têm acompanhado Além da Contracapa aí já há muitos anos. A gente sempre comenta aqui no Além da Contracapa que fechar uma parceria é sim muito bom, mas a renovação é melhor ainda, porque a gente sabe que a editora gostou do nosso trabalho, que a aposta que eles fizeram foi bem sucedida, então fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês. E por fim, mas não menos importante, a gente deixa aqui um beijão pro Felipe da Editora Aleph e pra Lime da Suma de Letras, que no ano passado, no nosso aniversário de 3 anos, eram 2 editoras que ainda não eram parceiras da Além da Contracapa. Mas que faziam falta, Faziam muita falta. Então fica aqui o nosso agradecimento a todas as editoras. A gente agradece pelo carinho com que vocês nos tratam nos e-mails e por permitirem esse relacionamento entre a editora e o blog.
E a gente também agradece pela compreensão e flexibilidade de vocês quando a gente não consegue entregar uma resenha tão rápido quanto a gente gostaria. Então fica aqui o nosso muito obrigado por todo o apoio de vocês. E claro que a gente quer deixar também aqui um agradecimento para vocês que são os nossos leitores, que leem os nossos posts, que deixam nos comentários, porque afinal de contas, se vocês não estivessem aí acompanhando o conteúdo que a gente produz, a gente não teria chegado aos 4 anos, porque não faria o menor sentido, né? E um dos nossos grandes medos quando a gente começou o blog era ficar falando sozinho. E hoje isso não acontece por causa de vocês, então fica aqui o nosso muito obrigado. Bom pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo de perguntas e respostas e a gente espera que vocês estejam gostando da nossa programação especial em comemoração ao aniversário do blog. Nos próximos dias vai ao ar a nossa edição especial comemorativa da coluna Quem Vem Pro Jantar. Será que alguém tem algum palpite de onde a gente vai sediar? É o mistério da vez. E já começou aí ao ar também o nosso especial em homenagem aos 125 anos da Agatha Christie, com os vídeos que a gente traduziu do especial A Essência da Agatha Christie. Pra quem ainda não viu, já foi ao ar a primeira parte, a gente deixa o link aqui nesse post. E nessa parte tem a introdução do especial e também os vídeos do enfoque familiar da vida da autora. Mas o mais legal ainda está por vir. Nas próximas partes a gente vai ver o enfoque da vida profissional da Agatha e também algumas curiosidades que muita gente não sabe sobre a autora. Também não deixem de participar da promoção em comemoração ao aniversário da Agatha, valendo 3 livros para um sortudo. E também hoje já começou a nossa promoção de aniversário, valendo 30 livros para 15 vencedores. A gente chamou vários blogs amigos e também as nossas editoras parceiras para dar um monte de presente para vocês, porque afinal de contas, festa de aniversário tem que ter presente. É isso, pessoal. Continue comemorando os 4 anos do Além da Contracapa com a gente. Até a próxima. Até!